E aqui estamos palpites de quinta, dia 30 do 1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga Europa, Ajax contra Galatasaray. O Ajax é o 16º e o Galatasaray o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Anderlecht e Hoffenheim. O Anderlecht é o 7º e o Hoffenheim o 28º. Nos últimos 5 jogos, o Anderlecht venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. Palpite, casa gol. Roma e Frankfurt. A Roma é a 21ª e o Frankfurt o 2º. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 4 e empatou 1. Como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bilbao contra Vitória. O Bilbao é o 3º e o Vitória o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Bilbao venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 4 e empatou 1. Como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Braga e Lazio. O Braga é o 27º e a Lazio a 1ª. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Dinamo de Kiev contra RFS. As duas equipes já estão eliminadas, então eu vou pular esse jogo. FCSB contra Manchester United. O FCSB é o 8º e o Manchester United o 4º. Nos últimos 5 jogos, o FCSB venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Ferencváros contra Alkmaar. O Ferencváros é o 22º e o Alkmaar o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Ferencváros venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Lyon contra Ludogorets. O Lyon é o favorito para vencer a partida, só que pela fase e pelo que estão pagando, apenas 1,22, para mim não compensa. Tel Aviv contra Porto. O Tel Aviv é o 29º e o Porto o 25º. Nos últimos 5 jogos, o Tel Aviv venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1.
marcou um ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Porto empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Midland contra Fenerbahçe. O Midland é o 19º e o Fenerbahçe o 23º. Nos últimos 5 jogos, o Midland venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Nice e Bodo. O Nice é o 35º e o Bodo o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 3 e perdeu 2. Como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Olympiacos e Karabag. O Olympiacos é o 12º e o Karabag o 34º. Nos últimos 5 jogos, o Olympiacos venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Karabag venceu 3 e perdeu 2. Como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Rangers contra Royal Union. O Rangers é o 13º e o Royal o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Rangers venceu 4 e perdeu 1. Em casa foram 5 vitórias. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Royal venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Real Sociedad contra PAOK. A Real Sociedad é a 18ª e o PAOK o 17º. Nos últimos 5 jogos, a Sociedad venceu 2 e perdeu 3. Em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o PAOK venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Palpite, ambas marcam não. Slavia Praga e Malmo. As duas equipes já estão eliminadas, então vamos pular esse jogo. Tottenham e Elfsborg. O Tottenham é o favorito, mas pela fase e pelo que estão pagando, apenas 1,18 para mim não compensa. Também vamos pular esse jogo. Twente e Besiktas. O Twente é o 26º e o Besiktas o 24º. Nos últimos 5 jogos, o Twente venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ambas marcam sim em 7. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Argentino, Racing e Belgrano. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Racing e um empate, 4-0 e 4-4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonatos estaduais, Flamengo e Sampaio Correia. Palpite, casa vence. Itabirito contra Cruzeiro. Palpite, fora vence, empate anula. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.